Bom dia, graças e paz, povo de Deus, amém? Tudo beleza com vocês? Tudo jóia? Bom, quero rapidamente aqui deixar mais um recadinho, né? Uma pequena passagem, dividir aí com vocês, né? Que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 5, mas eu vou ler apenas do 5 ao 6. Fala a respeito da igreja, carta da igreja de Éfeso, né? E diz assim, do 5 ao 6. Do 4, na verdade. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, a igreja, a carta, na carta não, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, né? Escrita por João, cada igreja sempre tem questão de as doutrinas, coisas boas e o que Deus tinha contra aquela igreja, né? E essa igreja de Éfeso era isso que Deus tinha contra. E é isso que eu quero falar hoje, né? Apesar do tema 6, né? Como voltar a ter a primeira essência do primeiro amor, né? E eu quero tirar duas lições aqui. A questão de o que faz perder a essência do primeiro amor e como voltar a ter essa essência do primeiro amor. Aqui a Bíblia ensina, né, claramente, lembra-te de onde você pecou, de onde você errou, né? Mas primeiro eu quero falar a respeito de o que fazer, o que tem feito perder a essência do primeiro amor. A gente tem visto isso na juventude, né? Eu costumo falar bastante a respeito para jovens, adolescentes, para adolescentes, né? Mas é para todo mundo que está me ouvindo, né? Apesar de eu ser um líder de jovens, né? Então é algo muito radical. O mundo tem radicalizado no pecado, sabe? O Brasil está chegando ao ponto de Amsterdã, ao ponto de outros lugares, sabe? As coisas práticas, satânicas de uma forma tremenda. E isso é o que tem feito perder a essência do primeiro amor. Por quê? Por isso que, na verdade, por isso que os jovens precisam ter raízes. Vocês que estão na caminhada, vocês que não estão, começando agora, precisam ter raízes aprofundadas, porque a árvore que não tem raiz, no seu primeiro vento ela cai, ela não suporta. Ninguém amadurece sorrindo, é preciso que você passe por algumas situações, um processo. Às vezes pode ser dolorido, mas vale a pena, nunca. É muito difícil uma pessoa, um ser humano, entender quando está passando pelo processo. Eu, durante minha caminhada, tenho 18 anos, né? Não parece, mas eu passei, um dia eu parei e pensei, eu passei por um processo muito dolorido em questão de depressão e saúde. Até hoje luto com algumas coisas, mas graças a Deus eu tenho me amadurecido, tenho entendido e busco cada vez mais sabedoria, né? Por que a gente tem que ter raiz? Porque quando vem essas coisas a gente está firme, sabe? Porque as pessoas, o que tem feito perder essa essência do primeiro amor é porque as coisas que tem oferecido né, a eles, aos olhos deles, são bons, né? Por isso que quando uma pessoa vai pregar, por isso que quando uma pessoa vai ministrar algo, tem que ser profundo, tem que ser o Espírito Santo na graça, no conhecimento, sabe? Se não tiver o Espírito Santo, você percebe aquela pregação, se realmente ela é profunda, é quando você vê pessoas chorando, pessoas se arrependendo, aceitando Jesus, sendo curadas, sendo salvos, vendo acontecer milagres, agios de Deus. Aí sim você vê que realmente o Espírito Santo trabalhando e usando aquela pessoa como ferramenta na tua mão, cheio do teu fogo, do teu Espírito Santo. Então as pessoas têm tido olhado para o mundo e visto que é bom. Lembra do filho pródigo? Olhou para o mundo, né? E teve aquela visão. Lembra de Davi quando cometeu o adultério e o homicídio? Ele pecou e continuou pecando. Isso que tem feito as pessoas perderem a essência do primeiro amor. Tem muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, então sempre resumo, tento resumir num vídeo, né? Mas as pessoas têm perdido a essência do primeiro amor por causa disso. Não têm se firmado, baseado. E cada mês, cada tempo que passa, as pessoas têm se perdido. Eu tenho ministrado direto, eu e a Samara, né, minha líder de jovens, junto comigo, a gente tem ministrado direto a questão disso, né, pegado no pé dos adolescentes. Graças a Deus, Deus tem usado nós poderosamente, mas só que parece que tem entrado no ouvido e saído no outro. De 10, 1, 2 estão ali recebendo e pratica, mas o resto não está nem aí, cada vez parece que piora. Então, firma na palavra. Seja sua base Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho que vai ao Pai a não ser por Ele. Se alguém, o apóstolo Paulo vai dizer que se algum anjo aparecer diante de você com outro evangelho que não seja de Jesus Cristo,
Não aceite. Lúcifer, o nome dele significa anjo de luz, ele pode se transformar num anjo de luz e aparecer, então você fica, nossa, um anjo, não, toma cuidado, tenha discernimento. Tenha discernimento, audição, visão, sentimento espiritual profundo no Espírito Santo, porque a gente é corpo, alma e espírito. Antes que aconteça qualquer coisa no mundo natural, ao acontecer no mundo espiritual. Então toma cuidado, vigie, né? E eu queria deixar um exemplo claro, que Davi, lembra de Davi? Ele pecou, ele errou, né? Ele pecou e errou. Mas quando você vai lá no Salmo 51, se eu não me engano, 50, você vê o arrependimento profundo. Então, Apocalipse tem a dizer, né? Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha só, então, lembra das coisas, na onde você errou, arrependa. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se verdadeiramente vos confessar os pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Olha isso. Todo dia a graça nos alcança, a misericórdia, o amor de Deus. Se não fosse por Jesus, a gente estaria totalmente condenado. Por isso que é perfeito e equilibrado, amor e justiça. Lembra do ladrão da cruz? No último momento. Mas não tenha esse pensamento como ladrão da cruz. Sabe? Vou me acabar no último momento. Você não vai saber. Talvez você não tenha uma chance igual ao ladrão da cruz. Talvez seja um piscar de olho. Não sei, um tiro, um acidente. Estou dando um exemplo aqui, não que isso vai acontecer, mas você precisa estar preparado. A mesma coisa os soldados de um país, eles precisam estar preparados para uma guerra. Eles precisam estar atentos, vigilantes, por isso que não devem dormir. Assim somos nós. E a nossa vida é baseada em eternidade, seja céu, seja inferno. Queira você acredite ou não, existe céu e inferno. Que lugar? Não sabemos, algum lugar. Mas que existe, existe. E a segunda coisa, a segunda lição é como voltar, né? O que tem feito para perder a essência do primeiro amor? E segundo é como voltar a ter a essência do primeiro amor. Uma passagem praticamente conhecida por toda a igreja, até por criança. João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que a gente pergunta, né, como descrever o amor de Deus? Não tem como. João, ele tenta descrever. Ele fala de tal maneira, ou seja, é uma tal maneira que eu não consigo descrever. Mas esse amor foi tão grande que ele entregou o seu Filho. E esse Filho se derramou todo na cruz, pagou todo o preço de pecado, de injustiça, de aniquilação. Deu acesso livre aos céus, onde Jesus resgatou a eternidade do homem. Quando Adão perdeu, fez que perdesse a eternidade quando pecou. Jesus já tinha o seu plano perfeito. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, jovem, entenda, se você perdeu essa essência do primeiro amor, volte, lembra de onde você caiu. Cuidado com as coisas, se você está vivendo, vive intensamente mais, se doa mais. O mundo já é maligno, Jesus está voltando, os sinais, as coisas estão acontecendo, são... Claro que Jesus está voltando. Quando você olha um tempo de chuva, sempre aparecem nuvens escuras, ventos fortes, trovões, relâmpagos, né? Raios, ou seja, está perto de chover. E Jesus deixa isso bem claro. Olhar para os sinais, guerras, homens, né, contra filho, contra pai, guerras e outras muitas coisas, mas cuidado que ainda não é o fim, mas está perto. Ou seja, vigie, toma cuidado, vigie, cuida da morada do Espírito Santo que é você. Então, volta a ter essa essência do amor. Lembra que um dia Jesus Cristo de Nazaré se entregou todo na cruz. Ele disse ainda ao seu pai: Pai, se for possível, livra-me desse cálice. Às vezes dizemos para nós mesmos: se for possível, Deus, por favor, tire isso de mim, tire essa depressão, tire essa dor, tire essa angústia. Sabe, o Espírito Santo brada forte no meu coração em questão disso. Jovens sofrem muito, mas não precisam sofrer disso, basta apenas dizer sim a Jesus. E não só dizer sim, mas viver. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perda-la. E ao perder-la, achará. Olha que incrível. Entregue sua vida para Jesus, aceite como único e suficiente Salvador e Ele morar em você. Ele vai começar a trabalhar, instituir em você
colocar objetivos, desígnios, ambições, caminho correto. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela nos confronta, sim, tem que confrontar, para nos alertar, tirar nós do nosso desconforto. Vive essa intensidade com Cristo, sabe? Naquela cruz, ele foi muito mais além do que você pensa. Ele atravessou tudo, independente de ideologia de gêneros, independente se é homem, hétero, ou independente de qual seja a sexualidade, ele atravessou tudo para dizer: eu morri, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eis que eu vou preparar o lugar e deixarei o Espírito Santo para vos convencer acerca do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O que afasta Deus é o pecado, só isso. Não chega ao ponto de cometer iniquidade, porque iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é quando você faz, sabe o que está fazendo e continua. O pecado você faz, mas você vê que é errado e para, se arrepende. Se arrependa. Para tudo que você está fazendo e se arrependa. Volte a ter a essência do primeiro amor. Jesus Cristo de Nazaré, Ele ama você, Deus tem planos perfeitos para você. E eu profetizo nessa geração, uma geração curada, uma geração cheia do Espírito Santo e que volte a ter a essência do primeiro amor. Sabe, eu deixo essa mensagem para você, que você possa compartilhar ela com quem você quiser. Guarde ela no seu coração. Escreva na tábua do teu coração as leis, os mandamentos, os estatutos de Deus e viva. Não só grave ou guarde, viva. Compartilhe aquilo que Deus tem compartilhado com você. Aquilo que Deus tem entregado, entrega também. Enquanto Ele age com você, Ele age através de você. Amém? Né? Quero orar sobre a sua vida. Pai querido, Pai amado, eis aqui a vida dessas pessoas que estão assistindo, Pai. Eu creio que se o mundo tem radicalizado no pecado, mas eu creio que, como sempre eu tenho dito, a tua mão está no controle de todas as coisas, mesmo que pareça que o Senhor nos abandonou, mesmo que pessoas critiquem, falem, mesmo que venham pensamentos, coisas que realmente parecem não ter sentido, mas em Deuteronômio 29 vem dizer que as coisas ocultas cabem somente a Deus, as reveladas a nós, aos nossos filhos. E aquele que clamar ao Senhor, o Senhor mostrará coisas ocultas e grandes. E aquele que dizer, eis-me aqui, será usado como boca profeta nessa terra. Então, Pai, venha nos instruir como boca profeta nessa terra. Venha fazer que todos os dias vivemos a essência do primeiro amor cada vez intensamente. Que o pecado, Senhor, afaste nós, que os desejos, nossas vontades sejam repreendidos em nome de Jesus. Eu profetizo uma geração curada, salva, liberta e restaurada. Toca no coração de cada alma, Pai, de cada mente agora. Que toda cadeia seja quebrada e cancelada, anulada. Setas malignas, Satanás tem colocado na mente deles, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, que depois eu sei que Tu és Deus de perto e Tu és Deus de longe. E da mesma maneira que estás aqui comigo, estás com quem está assistindo. Guarde sempre a sair dentro da casa deles. Eu creio. Há um novo tempo do Senhor chegando. Há um novo tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe seu like, compartilhe. É nóis.